Ah, ah, Quase? Não tá travando não. Tá tudo certo, só testando vocês, né? Outra vez caíram, né? Travou, foram mexer ali, tentaram aumentar o volume, peguei vocês. Presta atenção, a aula de física continua. Nós vamos agora dar aqui um remember do que nós já falamos em aula, quem não faltou, né? Quem estava lá, método científico. O que é o método científico? Isso começou com Galileu Galilei, né? Ele que começou a história do método científico. A nível de faculdade, ensino médio, ensino técnico, na verdade, de faculdade, graduação, tem umas etapas a mais que entram no meio do método científico. Eu vou mostrar para vocês 6, 7 etapas do método científico, são as principais, tá? A nível de graduação ou curso técnico, tem algumas etapinhas a mais que entram, tá? Mas Galileu Galilei foi quem começou essa historinha. É o cara que experimentava as coisas, lembra? Aristóteles mais deduzia, Galileu experimentava e Newton calculava. Mas um completa o outro, um se encaixa no outro, um seguiu a obra do outro. Então, o método científico é algo que começou com Galileu Galilei, que é uma situação, um processo que tu segue para verificar o que é verdade e o que é mentira, o que é fato, o que é fake, ou valida algo ou refuta algo. Então, às vezes, tu vê algumas coisas na internet muito sem noção. Tem ali um copinho d'água, né? E pega 2 pilhas e coloca aqui, ó, e faz um redemoinho, né? Na água. Cara, aquilo ali é muito sem noção. Aquilo é bruxaria. Física não é. Como é que tu vai validar se isso é verdade ou não? Se refuta ou valida aquilo? Tem que experimentar. Tem que seguir o método científico. Se alguma experiência, algo que dizem para ti, não tem um método científico aplicado, não é cientificamente comprovado, logo refuta, não é verdade. E o método científico não se aplica só no que é ciência, ele se aplica em tudo, em todas as disciplinas. Se aplica na matemática, na física, na biologia, no português. Todas as disciplinas usam o método científico, certo? Então, por exemplo, comer manga com leite mata? Será que mata? Dizem que sim, né? Vamos ter que experimentar para ver. Então, antigamente era dito que matava, porque os donos dos escravos, né, os senhores lá naquele tempo da escravidão, falavam isso para os escravos. Eles plantavam manga e os escravos com fome só comiam polenta, feijão, às vezes comiam só, né, não se alimentavam muito bem. O que os donos dos escravos faziam? Falavam para eles que se tu comer manga com leite, vai matar. Para eles não saírem da senzala à noite, eles fugiam, iam lá na plantação dos donos deles, né? E pegavam, roubavam manga para comer porque estavam com fome. Então os donos de escravos falaram isso para eles, né? Como eles não tinham conhecimento, né? Eram pessoas humildes, né? Eles acreditavam como verdade. Mas comer manga com leite mata. Então isso não é uma verdade. Então tu pode aplicar o método científico nisso. E tu vê, é uma questão cultural, né? Uma questão cultural, né? De linguagem, de comunicação. Pega a manga com leite. Metade da sala aqui vai comer manga com leite, a outra metade vai comer manga com água. Vamos ver quem vai morrer, quem vai passar mal primeiro. Esse é o método científico. Cara, não vão fazer isso, né? Mas não te preocupa, manga com leite não mata. Inventaram isso e tomaram como verdade. Até que um escravo esperto foi lá e fez, né? A experiência, fez, né? O método científico, não exatamente como a gente conhece hoje, e viu que não matava não. É só historinha, é só mentira. Então existem muitas coisas que a gente vê na internet hoje em dia que tu toma como verdade por causa do teu pensamento comum, mas é mentira. Tu acha que é verdade, mas quem vai validar ou refutar se aquilo é verdade ou não é o método científico. Qual é a fonte? Quem está dizendo isso? Foi aplicado o método científico? Não. Então não tem como verdade. Talvez seja, talvez não seja. Ok? Então o método científico é o que hoje nos dá suporte e nos mostra o que é fato, o que é mentira, o que é fato, o que é verdade, o que é fato ou fake, o que refuta ou valida as coisas, certo? Então isso é muito importante, método científico. Como é que funciona o negócio do método científico? Funciona assim, ó. O método científico tem algumas etapas para ser seguido. É igual receita de médico, aquele tratamento que tu faz de tomar algum remédio. Tu não pode pular as etapas. Tu tem que todo dia tomar o mesmo remédio no mesmo horário. Se tu pular um dia, corta o efeito. Tu não pode deixar de tomar o remédio ou no meio do tratamento, tu vai lá e toma lá uma caipirinha com teu pai no final de semana. Só uma bicadinha, tá bem docinha. Não pode, vai cortar o efeito do remédio. Não pode, certo? O método científico é igual. Ele tem etapas para seguir e tu não pode pular as etapas. Tu tem que seguir etapa por etapa. Tu não pode simplesmente pegar o método científico e eu vou pular a etapa da hipótese. Eu vou direto para experimento. Não pode. Tu tem que ter observação, problema e hipótese. Tu tem que seguir etapa por etapa. E tem essas etapas aqui, ó. A primeira etapa é a observação, a segunda é o problema, né? Ou a gente pode dizer também que é a pergunta. A terceira etapa é a hipóteses. A outra aqui, ó, é o experimento. A quinta é os resultados, né? Ou análise dos resultados. E as conclusões. Então ele tem essas 6 etapas aqui, ó, o método científico. Tem que seguir
uma por uma. Tu não pode pular nenhuma delas. Se tu fizer aqui, tá, eu estou observando uma situação e eu quero saber o que vai acontecer nessa situação. Mas eu não vou pular as hipóteses. Eu vou pular as hipóteses, vamos direto para o experimento. Será que manga com leite mata? Quais são as hipóteses? Eu não vou pensar nisso. Vamos direto experimentar. Não pode. Se tu fizer isso, tu não tem aqui o método científico. Tem que ter hipótese. Ou hipóteses. Primeira hipótese, ela mata. É uma hipótese. Segunda hipótese, não mata. Terceira hipótese, vai passar mal, vai vomitar. Quarta hipótese, algumas pessoas podem passar mal, outras não. Então eu tenho 4 hipóteses e vamos testar em várias pessoas agora. Vamos comer manga com leite e vamos ver qual delas faz mais sentido. Talvez alguns passem mal, talvez outros não, mas ninguém vai morrer. Então fechou. Então ela não mata, mas sim, algumas pessoas talvez passem mal comendo, outras não. Então, tu tem que ter várias hipóteses, entende? Para tu fazer, ou no mínimo uma já é o suficiente, né? Mas quanto mais hipóteses, melhor. Quanto mais hipóteses, mais dados tu vai ter para analisar e para melhorar a tua comunicação e a tua informação, certo? Então tem que seguir todas as etapas do método científico. Nesse primeiro dia de aula eu estou observando vocês. Eu percebi que vocês aí têm medo da física, né? Muitos tinham medo da física, nunca tiveram física, normal ter medo. A gente tem medo do que não conhece. Muitos de vocês também têm aí medo da matemática, né? Não tem aquela base bem sólida, e por isso vocês têm medo da matemática. Não sabem matemática, ou acham que não sabem porque vocês têm medo. Então eu estou observando vocês. E o método científico, quem já fez feira de ciências, já aplicou o método científico. Na aula que vocês tiveram comigo, no primeiro dia de aula, quem esteve na aula, eu apliquei o método científico. Eu peguei uma bolinha e me perguntei. Vocês me observaram, né? Olharam aquela bolinha, aquele papel aqui em cima. Observaram a situação. E eu perguntei, fiz uma pergunta. Quem chega primeiro no chão? Vocês tinham um problema para responder. Vocês tinham uma pergunta para responder. E vocês fizeram as suas hipóteses. Um achava que era o livro, que era mais pesado. Um achava que era a bolinha, que era mais leve. Alguém achou que os dois chegaram os dois ao mesmo tempo no chão. Cada um pensa o que quiser, é a tua hipótese. Como é que a gente fez depois? Eu peguei e soltei. Aí chegou os dois ao mesmo tempo no chão. Eu fiz o experimento. Quando eu fiz o experimento e vocês viram que, chegou os dois ao mesmo tempo no chão, eu expliquei por quê. Eu falei que na queda do objeto, dos objetos, desprezando a resistência do ar, tudo chega ao mesmo tempo no chão. Então vocês analisaram aquela situação, observaram as informações que eu dei para vocês e concluíram que na queda dos objetos, tudo chega ao mesmo tempo no chão. Se pegar uma bola de boliche e uma pena, vai chegar os dois ao mesmo tempo no chão, desprezando a resistência do ar, certo? Então nós aplicamos o método científico no primeiro dia de aula. E vocês estão dentro do método científico junto comigo. Porque eu estou observando vocês e percebi que vocês têm medo da matemática, têm medo da física, têm dificuldade em anotar as informações do caderno. Vocês têm dificuldade em escrever as coisas do jeito que vocês entendem. Então faz um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas anotar as coisas que eu falo é muito importante. Eu estou agora aqui falando muito e não estou escrevendo quase nada. Tu tem que pausar o vídeo e anotar aquilo que tu acha interessante, certo? Por exemplo, eu falei lá no começo, o método científico ele tem que ser seguido todas as etapas sem pular nenhuma. Escreve isso porque vai cair na prova. Tu tem que ter o hábito de anotar as coisas. Isso é uma hipótese que eu tenho. Vocês têm dificuldade de anotar as coisas, vocês não escrevem, têm preguiça de escrever. Então eu estou observando vocês desde o primeiro dia de aula, e com isso eu já tenho alguns problemas que eu estou analisando. Vocês têm um problema de dificuldade em organizar as informações. Vocês têm um problema, eu tenho um problema com vocês, vocês têm medo da física e da matemática. Isso é um problema. E para isso, eu preciso ter algumas hipóteses para validar elas ou não. E eu tenho algumas hipóteses, uma só, que é a principal nesse primeiro momento. A hipótese que eu tenho em relação a isso que eu estou observando, que é a dificuldade que vocês têm em física e matemática de organizar informações, a minha hipótese para esse problema que eu estou observando vocês é que vocês são tudo sem noção. Tu é sem noção, sim, tu é sem noção, lá no fundão também é sem noção, são tudo sem noção. Você não tem noção espacial, tu não sabe quanto que é 1 metro, quanto que é 1 centímetro, quanto que é 1 segundo, tu não sabe, eu sei sim, 1 segundo é isso aqui, 1 segundo. Não, tu não sabe quanto é que é 1 segundo. E eu vou te provar isso. Tu está agora nessa aula dentro do meu método científico. E eu tenho as minhas hipóteses, que tu é sem noção espacial. Então nós vamos aplicar o método científico em ti mesmo. E vamos fazer os experimentos para verificar se a minha hipótese está válida ou está refutada. É a minha hipótese, pode ser minha, eu penso o que eu quiser. Quando eu peguei o livro A Bolinha aqui e perguntei quem chega primeiro no chão, vocês tiveram as hipóteses de vocês. Chega um que é mais pesado, chega o outro que é mais leve, chega os dois ao mesmo tempo no chão. Alguém pode ter pensado assim, não, vai ficar flutuando, vai ficar girando um no alto do outro. Pensa o que tu quiser, é a tua hipótese, ninguém vai criticar. Não existe hipótese certa e hipótese errada. Existe uma hipótese e o método vai validar se essa hipótese está certa ou está errada, se ela valida ou se ela refuta, certo? Mas tem que seguir o método passo a passo, etapa por etapa. Então, com base nessas hipóteses que eu tenho de vocês, são tudo sem noção espacial, nós vamos fazer alguns experimentos e vamos validar se a minha hipótese está certa ou se está errada, se tu é sem noção. Mas espera um pouquinho, pessoal do lado tem uma galera que puxa uma... Quê? Tu também é sem noção.
Curte matemática. Quem gosta de matemática aí? Quem gosta de organizar o caderno bonitinho, fazer coloridinho, organizar as informações por quadradinhos bonitinho, para o coraçãozinho, florzinho. Quem gosta aí? Gosta? Quem está sempre com estojo, canetinhas coloridas no caderno, estojo, né? Quem gosta da matemática, gosta de fazer os números bem bonitinhos. Esses daí que tem esse cuidado com os números, essa delicadeza com os números, gente. Esses daí eu preciso falar. Também são sem noção. São tudo sem noção e ponto final. Quem vai validar esse negócio aí, ó, é a nossa experiência lá na rua. Sem noção espacial. São tudo sem noção. Eu vou fazer agora 7 perguntas para vocês e nós vamos verificar já pelas perguntas quem é com noção e quem não é. Tá bom? Primeira pergunta para vocês. Pega teu caderno e anota. Eu quero ver teu caderno com essa pergunta escrita e depois a resposta, certo? Não vem querer abreviar a pergunta. Eu quero a pergunta no teu caderno. Você tem o péssimo hábito de colocar no caderno somente resposta sem ter pergunta. Tu tem ali uma resposta, mas qual é a pergunta? Vai estudar como depois? São sem noção, né? Então anota aí, para de preguiça. Qual que é o teu peso? Essa é a primeira pergunta. Qual o teu peso? Anota isso no teu caderno e responde agora já a caneta. Quem não fez, faz agora. Quem já fez, está tudo certo. Mas responde, tá? Essa é a tua hipótese. Se tu sabe qual é o teu peso, anota. Se tu não sabe, sinto muito. Chuta, bota uma hipótese, bota o que tu acha, o teu achismo. Mas não é um achismo de qualquer jeito, né? É um achismo com fundamento, um achismo com coerência. Estamos falando de peso, então tu tem que botar o que tu acha. Bota um número ali. Mas não me coloca o número pelado, né? Bota o número com unidade de medida. Próxima pergunta. Então, muito rápido? Pausa o vídeo, volta e vê lá. Próxima pergunta, qual a tua altura? Se tu sabe mais ou menos, talvez dê um pouquinho de diferença do real para o que tu acha, mas tudo bem. Coloca ali qual que é a tua altura e nós vamos depois medir ali fora. Outra pergunta para ti, muito rápido, calma, senhor, calma nada. Tu está assistindo o vídeo, meu querido. Pausa o vídeo, anota e dá o play e volta a assistir o vídeo de novo. Vamos lá, toca a ficha. Próximo, nós vamos medir isso aqui, testar e ver se valida ou refuta a minha hipótese.